Provérbios 24, todo mundo conhece o versículo 10, né? Em várias versões. Provérbios 24, 10 fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem outras traduções que falam: se te mostrares fraco no dia da angústia, né? Então, o que a palavra está nos falando? Isso aqui é conhecido, né? Bem conhecido da gente esse versículo, mas fala aqui: se te mostrar frouxo no dia da angústia. Então, é aquilo que nós estávamos falando, né? A angústia, ela vem. Lá em Efésios 6 também fala que nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal. Então é aquilo que eu sempre prego aqui, né, moço? Cuidado com os extremos. Não pode ser o crente superman, o crente super-homem, o que nunca vai passar por luta, por dificuldade, por problema, por nem dor de barriga, nem dentista não precisa ir, nem cárie não vai ter. Não precisa nem usar desodorante, que nem as asas não vai ficar com cheiro, nem meia não precisa lavar, que não é inatingível. Uau! Né? Tá errado. Né? E você não tem que ser bobinho atrás disso não, tá? E do outro lado, né, mas tem o vitimismo, como se o povo de Deus fosse um povo coitado, desgraçado, sempre com a cabeça no chão, o rabo no meio das pernas, a vida, azar, Jesus. Um bando de coitado, também está errado. Né? Então, a primeira coisa, a Bíblia fala que pode haver, né, o dia da angústia. Então, a gente não está no paraíso ainda. Paraíso vai ser lá em cima, né? Quando houver novos céus e houver uma nova terra. Esse mundo ele está ainda jaz no maligno, né? Embora Jesus resgatou a igreja, nós sabemos que vai haver inclusive aqui novo céu e uma nova terra. Então não podemos atribuir a Deus. Se você vai ver lá em Jó, né, as catástrofes que acontecia lá, não fala que era Deus quem mandou a destruição. Quem mandou é Satanás, que vem para roubar, matar e destruir o quê? É o capeta. Então a primeira coisa, vamos, a angústia, ela pode, não é toda hora também, né? Mas algumas vezes a pessoa pode passar por o quê? Pelo dia da angústia. O que a palavra falou? Mas se tu te mostrar frouxo, ou tu te mostrar fraco, você vai ser o quê? A tua força será o quê? Pequeno. Por que, pastor, se mostrar fraco? Porque já começa a buscar outras maneiras que não é a palavra de Deus. Tem um bando de idiota, ai que horror, pastor, idiota, que ficam brigando, né? Nessa hora do B, do L, do não sei o quê. Não, depois que acabar toda essa bagunça aí, depois a gente vai ver quem é que tem culpa na parte administrativa, governamental, se falta infraestrutura, se não falta, o que está acontecendo, na verdade. Mas não é hora de ficar brigando, se xingando, na verdade. Então eu falava, eu estava vendo lá, e tem os bobos da lua, né, da corte, falando graça. Eu estava vendo, eu falando para os irmãos, né, ali no acompanhamento no jornal, né, aí chamar lá um poeta lá, que poeta, né, aí fazendo graça, né, um tal de Fabrício, esse sabe o nome dele, né, vamos ser os velhinhos da enchente, olha, Como? Eu só vi um chat assim, ó, o pessoal do mundo, sabe, o palhaço, encheram de palavrões, que obviamente eu não vou falar, porque a gente nem fala, né, mas assim, ó, e começou cheio, sabe? Meu Deus, isso aqui, que idiota. Sabe? Então a gente começa a botar política no meio. A força é pequena. Né? A gente começa a botar até graça, palavras coach, né? Tá lendo aqui, ó. Do lado ali, ó. Provérbios 25, 20, ó. Fala assim, ó. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia frio e como vinagre sobre salitre. Salitre é soda. Né? Então, não é de fazer graça. E tem o outro lado, né, que já é o terrorismo, não é verdade? Que ficam xingando, brigando, culpando Deus, culpando, né, como se ele fosse culpado dessas coisas, até mesmo se xingando com violência. Estava vendo outro no jornal, né?
Estavam lá resgatando as pessoas, deixando os barcos ali, voltavam, cadê os barcos? Roubavam os barcos. O ser humano é um prestável sem Jesus, né? Nem na dor do próximo, muitas vezes, não é verdade? Vendo gente que muitas vezes quer tentar sair de casa, mas tem medo de sair, porque se eu sair vão roubar minha casa. Que tristeza, não. Então, a pessoa ela vai ser... Quando é que a força é pequena, pastor? Quando ela busca em outro lugar, em outra coisa, em outras coisas, que não seja o quê? A presença de Deus. Então, ele não fala que não poderá haver angústia, mas ele fala o quê? Ó, a tua força vai ser pequena se tu te mostrar frouxo. Quer dizer, tem que buscar naquele que vai o quê? Te fortalecer. Amém? Até depois, não é pregação para hoje, mas aqui fala no versículo 11, ó. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Tipo assim, ó, faz tudo que você tem condição para fazer, se os puder, né? E aí fala aqui, ó, se disseres, eis que não sabemos, já, ignorância, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Tipo assim, ó, Deus sabe quando é dificuldade e Deus sabe quando é desculpa. Deus sabe quando é fraqueza e Deus sabe quando é negligência. Por isso que eu comecei o culto aqui hoje, né? Pessoal que está com dificuldades, pessoal que está com lutas, tem que ter o coração mais amanteigado e mole para que essas pessoas, amém? Agora, quem não vem porque é dorminhoco, não tem que ter paciência, não. Deus sabe quando é fraqueza e Deus sabe quando é relaxado, quando é desculpa, esfarrapado. Então, tudo que nós puder fazer, que tiver nosso alcance, o que nós precisamos o que fazer. E se não conseguir fazer mais, eu falo assim, ó, Deus conhece o coração, você sabe que você não tem condição de fazer mais. Mas Deus também sabe que se você não faz mais o quê? Porque o quê? É negligente. Então, essa é a nossa parte, amor, de fazer o que nós temos o quê? Condição. E nós temos condição, pastor. Quando é material, ajudar material. Quando é orar, orar. Isso a igreja fez, irmãos. Vamos lá para Atos capítulo 11. Está bem do ladinho do outro versículo que eu vou pregar, né? Mas Atos 11. Atos é fácil de achar, não? Pastor, eu não consigo achar. Deus sabe, se você não consegue, você desculpa. Deus olha o coração, não é verdade? Deus se compadece do fraco, mas não se compadece do preguiçoso. Atos, capítulo 11. E deu acaso, vamos dar a mensagem, está bem do lado uma da outra. Amém? Então, a primeira coisa que nós vimos até agora, pode sim haver angústia. Amém? A gente não está no paraíso ainda. É o que mais? A nossa força é pequena quando nós buscamos outra fonte que não é Deus. Amém? O que mais que nós aprendemos? Deus sabe o quanto nós fazemos. Se ali nós paramos porque é falta de capacidade, Ele não vai cobrar de nós todo mundo, né? E Deus sabe também o que, irmãos? Se é negligência. Negligência, Deus não entende. Amém? Então, nós temos que fazer o nosso melhor enquanto podemos. E aqui, irmãos, em Atos 11, a igreja estava aqui reunida e nós vamos ver que eles fizeram... primeiro eu vou ler Atos 11, 27. Depois eu explico. Atos 11, 27. Fala assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Aí o Lucas ele está escrevendo, lemos depois que aconteceu, né? Por isso que ele fala aqui, ó, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, mais ou menos em 46 da nossa era, né? Lembra também lá o José do Egito, não? Que o faraó sonhava aqueles sonhos, não entendia, e no final Deus fez o quê? Deus fez entender que aquilo seria os 7 anos de vacas gordas, fartura, né? E os 7 anos o quê? De vacas magras, né?
E aqui também, de alguma forma, o Espírito Santo estava usando esses homens de Deus e dizendo, ó, vai ter uma grande fome, vai ter uma grande dificuldade, vai ter uma grande necessidade de alimento no mundo. Não é verdade? Estava precavendo, estava o quê? Avisando. E o que a igreja fez, pastor? A igreja não ficou orando. Não, pastor. Não. Olha só no versículo 29. E os discípulos determinaram mandar, olha só, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Judéia era uma região, né, de Israel, né? Como hoje nós estamos aqui, região carbonífera, região da serra, região do litoral, né? Então, naquela região ali chamada, então, Judéia, mais ou menos onde fica ali Jerusalém, naquela parte mais do sul ali, né? E o que eles fizeram, eles não foram orar. Não é verdade? Senhor, dá comida para eles. Senhor, faz um rancho para eles. Senhor, esquenta eles. Senhor, alcança eles. Vai lá, Senhor, e faz isso outro. Não ficar dando ordem, vai lá e Deus e faz. O quê? Se juntaram à igreja, né? O quê? Se juntaram e fizeram o quê, pessoal? Vamos juntar aqui. Cada um conforme pode. Por isso que eu falo muito na... Claro, a hora da oferta não é gravado, né? Mas você que está aqui na igreja sabe. Você sempre vê que eu oro, porque você tem que prosperar. Primeiro, pelo reino de Deus. Não é verdade? Segundo, pela tua família. Não é a família em primeiro lugar? Não, primeiro é o reino de Deus. A palavra não fala busca a família em primeiro lugar. A palavra fala o reino de Deus. Se é reino de Deus, é reino de Deus. Não acrescenta. Depois, o que? Pela tua família. O que eu falo aqui na oração? E também eu tenho que prosperar o que? Para ajudar o próximo. Miserável não ajuda miserável. Quem está pelado não dá roupa para os outros. Quem não tem comida não tem como repartir. Então, uma das funções que nós temos, irmãos, de buscar prosperidade é o quê? Não é avareza e materialismo, não. Mas é o quê? É nós poder o quê? Servir a Deus, né? A nossa família e também o quê? Ao nosso próximo. Então, é um dos motivos que nós temos que buscar a prosperidade que vem dele. Amém? Porque só pode ajudar quem tem condição. Quem não tem condição é ajudado. Lembra que eu pregava aqui quarta-feira, Efésios 4, 20, 28, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, né? Fazendo com as mãos aquilo que é útil, para que tenha o quê? Para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Amém? Não estou aqui agora, nessa época de enchente, aí desceu um espírito no pastor Moisés de compaixão. Eu sempre fui assim. Eu sempre te ensinei isso a todo momento. Né? Que um dos motivos de você querer prosperar são 3, né? Mas um deles que é também para poder o que? Ajudar o próximo. Não é de hoje isso aqui. Não é quem está na modinha no momento. Isso é uma constância. Faz parte do pilar da prosperidade, né? Então, cada um conforme o quê? Podia. Pessoal, vamos se juntar aqui. Vem a fome, né? Vamos se juntar aqui. Cada um. Vamos ler de novo para nós seguir a gente, né? Versículo 29, né? E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Até um pouco disso lá em 2 Coríntios 8, o Paulo fala, né? Eles ajudaram até além da capacidade. Mas enfim, 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos, seriam os pastores da igreja, não os para administrar, né? Por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Então enviaram tanto material, comida, alimento, como financeiro mesmo, na verdade. Né? Mandaram material, não ficaram orando, Deus manda pão, Deus manda comida, Deus vai lá e faz isso. Não, eles foram e fizeram. Lembra que nós vimos lá em Provérbios 24, né? Ó, livra, faz o que tu puder, se tu conseguir. Né? Se tu achar, não sei, não, Deus vai saber. Deus sabe quando é fraqueza e Deus sabe quando se faz de salame. Né? Então aqui não era hora de orar. Era hora de ir e ajudar. E não era hora de orar. Não era, pastor, não era hora de orar. Era hora o quê? De fazer alguma coisa.
Foi todo mundo? Não, foi os representantes, né? Que levaram lá essa ajuda material, né? Foi os representantes. Mas alguém deu o quê? A condição. Talvez vai ter aquele que entrega, mas alguém foi o quê? Trouxe o quê? As doações. Cada um conforme conseguiu. Amém? Viu? Essa mensagem é para os nossos tempos de hoje. Né? E aí, pastor? E aí, na hora de orar, a igreja vai orar. Moço, vamos assim, ó, parece não, né? Deus colocou aqui, ó, uma coisa da outra. Porque olha já como é que começa o Atos 12, 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então agora a angústia já era outra, amém? E matou a espada Tiago, irmão de João. Sabe aquele Tiago lá, o mais novinho, né? Foi o primeiro a morrer. E morreu, matou. Então a angústia aqui já era fome? Não, já era outra coisa, outra situação. E aí, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Olha, até o Pedro na história agora. E eram os dias dos asmos, depois eu explico o que é isso. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos, então se faz 4 vezes 4, de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Não, durante a Páscoa é errado matar, né? Então eu vou esperar acabar a Páscoa, depois eu mato ele. Eita! As burladinhas no sistema, né? Mas, enfim, irmãos, a gente não sabe por que o Tiago morreu. Ele morreu. Mas a igreja que estava orando, aqui não fala que ela estava orando, né? Mas a igreja talvez não se dedicou tanto. E agora eles fizeram o que, pastor? Agora era a hora de orar. Né? Agora era a hora de orar. O Pedro, assim que acabar a Páscoa, o Herodes vai cortar o pescoço dele também. Aí, olha só, mas eu não vou entrar em todo o tema, né? Mas depois você pode ler em casa, né? Mas o versículo 5 fala assim, você conhece o versículo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, Deus. Pastor, mas era um apóstolo, com certeza, um dos maiores. Se botasse a igreja toda ali, Pedro, né? Boaçasse na moenda, passar umas 10 vezes, não dava meio Pedro. O cara era bom. Ele era de Deus. Mas lembra que nós pregamos semana passada, né? A nossa comum salvação, a nossa fé, amém? A mesma forma dele ser abençoado é como de qualquer pessoa, é através da fé. Mas Pedro já não orava, pastor? Mas, com certeza, não é verdade? Mas você viu que a oração da igreja, o que? Ajudou. E a igreja fazia o que? Contínua oração por ele a Deus. Tá? Orando, Senhor. E você vê depois, você pode ler que aconteceu aquele milagre do livramento. E a igreja nem acreditava muito, né? Quando o Pedro foi bater na porta da igreja lá, a Rode foi dando, Pedro. Deixa eu falar besteira, guri, é o anjo dele. É o fantasma. Não, aí Pedro, gente, né? Lá para tirar as portas da cadeia, Deus mandou o anjo, né? Mas para abrir a porta da igreja, não mandou o anjo. Era a igreja que tinha que abrir a porta. Aí Pedro assim, gente, sou eu. Pedro, avisa que eu tô bem. E Pedro saiu. Não é verdade? Então, para ver como a igreja não era a igreja perfeita, que acreditava, porque na hora que Pedro foi bater na porta da igreja, disse, deixa eu falar besteira, guria. Tá louqueando isso aí? Né? É o anjo dele. Então, amém? Eles estavam todos perfeitos crendo. Quem crê não faz e não fala isso. Mas o que nós vimos, irmãos? Mas eles estavam ali juntos, né, como um corpo, orando. Então, a fraqueza de um supre a necessidade do outro, e Deus fez a obra. Amém? Então, você viu tá do ladinho, na verdade? A hora de ajudar, e tem outros capítulos também que falam, né? Mas a hora de ajudar é a hora de ajudar.
A hora de orar é a hora de orar. Né? Então tem o tempo de estender a mão, não é só ficar orando, né? Mas também, tem o tempo de, de interceder, né? E às vezes a pessoa faz umas coisas meio besta. Por quê, pastor? Né? A coisa ruim está acontecendo 6 da manhã. Aí o pessoal fala, irmãos, vamos orar às 11 da noite. Eu falei assim, meu pai amado. Irmão, já viu o que está acontecendo? Ali mesmo, dobra o joelho e vai orar. Amém? Não, eu vou esperar das 6 da manhã até as 11 da noite para a igreja orar junto. Que palhaçada. É como se eu falasse, vai lá, capeta, fica agindo aí porque a gente só vai orar às 11 horas. Não! Entendeu o problema? Já ora na hora, em nome de Jesus. Amém? Pode ser que depois a gente vai se juntar, ou no salão, ou online, será, né? Ou cada um na sua casa, naquela hora, mas a oração já foi feita antes. Amém? Já foi reprimindo aquele mal que lá no início. E com certeza muita coisa ruim não acontece, porque o quê? A igreja está o quê? Está orando. Né? Falei a vida assim, pessoal, tá horário, vamos orar. Assim, eu não vou não. Quando eu soube, eu já estou lá, Deus, já estou orando, já estou buscando, já estou me envolvendo com Deus. Amém? Aí a gente vai levando a nossa vida, né? Aí depois no final ora. Que palhaçada é essa? Não concordo, tá errado isso. Não, tem que já orar, amém? Aí sim, não, pessoal, agora vamos todo mundo aqui, 8 da manhã, a gente vai se reunir na igreja para orar. Não, a gente vai reunir para orar junto, mas oração que cada um já fez em espírito na sua casa, amém? Já muita coisa não vai acontecer nesse tempo, porque a oração foi feita, amém? Então nós temos que buscarmos a hora de ajudar, tem que ajudar, a hora de orar, tem que orar, né? O errado é ajudar quando tem que orar e orar quando tem que ajudar. Não é verdade? E aí, a palavra vai nos mostrar aqui, Romanos capítulo 12. Essa palavra Deus me deu desde quarta-feira. Romanos 12. Eu não preguei lá quarta-feira, né? Mas eu tenho lá desde quarta-feira. Romanos 12. Romanos 12, versículo 15. Tem vários conselhos aqui, mas ele fala assim, ó, Romanos 12, versículo 15. Diz assim, 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Glória a Deus, tudo dando certo, amém, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aplaudimos a Jesus, Deus é bom, né? Fala, você tem que se alegrar com aquele que se alegra, amém? Mas também fala o quê? Mas também precisa chorar com aquele que chora. Exemplo, aqui nós estamos gravando a mensagem, né? Mas hoje não é o tempo de se alegrar, fazer piada, palhaçada, ir no circo, no parque, fazer risadinha. É hora de chorar. Mas choroquemos, né? De buscar Deus, né? É de se preocupar com o próximo, né? É de se preocupar ali com aquela pessoa que está ali, muitas vezes, só com a roupa do corpo, né? É buscar Deus. Deus, eu quero ter capacidade aqui para ajudar. Mas não é só agora. Eu não esperei vir a enchente para falar isso. Isso é uma coisa que toda hora eu digo para você, irmão, você tem que prosperar para ajudar os outros. Né? É normal falar isso. E hoje nós estamos indo aqui a necessidade. Então, tem um momento de se alegrar, de fazer festa. Agora não é o momento. Por isso que eu falei, né? Tava vendo lá o palhaço lá, né? Eu falei assim, dando risada. Falei, cara, sem noção. Primeiro que é medida filósofo aí, ninguém tem nada para me acrescentar. Eu tava vendo a programação do jornal, você deve assistir também, né? E dando risada, assim, vai tomar banho. Eu nem, sabe, tirei, não tenho, dá palco para palhaço ouvir, na é verdade? E ele é esse deseducador do capeta, se for, né? Tá errado, irmãos. Na hora de fazer palhaçada, na hora de brigar de política, depois de ver quem tá certo e quem tá errado, ou quem tá mais errado, né? Porque às vezes os dois estão errados. Depois de ver essas coisas aí, na verdade? Depois a gente vai fazer. Agora é a hora de chorar. Sentido do quê? De orar, de se envolver, de fazer, de viver o momento, na verdade? De respeitar, amém? E é o nosso momento, né? E para terminar, nós vamos lá para Gálatas 6.
Já tinha bronca com esses coaches. Agora que eu tenho mais ainda. E você não fica atrás dessas coisas, tá? Não te ajuda em nada. Gálatas 6. Olha só, irmãos, bem conhecido também. Amém? Vamos ler o 8. Gálatas 6, 8. Fala assim, ó. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, colherá o quê? A vida eterna. Quer dizer, né? Aqui fala de oferta, aqui o contexto é a oferta, sim. Né? Mas também toda semente que nós plantamos, na verdade, também esse pessoal vai e constrói nesses lugares tudo errado aí. Tá? E como é que você me explica os lugares que não estão errados aí? Não é verdade? Tá vendo? Também não sei o que lá, não sei o que. Cuidado. Não é verdade? Amanhã é você que tem que sair correndo. Escolhe entre levar o que você tem ou levar só a vida. Então não fica julgando isso. Não fica criticando, não fica falando, ou como, deixa, mano, ajuda. Depois a gente vê quem está errado, quem está certo, enfim, né? Mas quer dizer, tem que semear a semente no Espírito. Não querer, não que a gente vai querer amanhã estar sofrendo. Deus nos livre. Mas é o quê? Mas saber que toda semente a gente vai plantar. Que amanhã pode ser a gente. Se o irmão falou assim, pastor, estou estressado. Eu falei assim, irmão, que vontade de amarrar, botar lá no meio d'água, lá uns 3 dias. Aí eu vou ver estressado, mas vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da vida. É que nem eu digo, né, pastor, estou mal. Vai numa UTI fazer visita no hospital, resmungona, né? Sempre você vai achar alguém para poder ajudar de uma forma ou outra, né? E a pessoa fica ali com a barriga cheia reclamando da vida. Muito dos nossos filhos, né? Fica ali separando temperinho, arrozinho, né? E quando as crianças estão esfomeadas, olha, eu te fiz um feijão com arroz, mas tá cheio de cebola, mas vai com cebola e tudo. Taca aqui. Não é verdade, irmãos? Né? Mãe, eu queria a camiseta da Hello Kitty. Não quero essa, amigão. Vai falar para uma criança que não tem o que vestir, olha, essa aqui não é da Hello Kitty, mas eu com isso, me dá aqui. Não é verdade, irmãos? A necessidade não faz a pessoa ser fresca. O que vier, ela quer. Então, nós temos que semear, amém? Semear. Não esperando que amanhã venha ser a gente. Está amarrado em nome de Jesus. Mas semear no Espírito. Né? E o que mais? E aí o 9 fala assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa, pastor? Se não cansa, você não estava aqui dizendo. Não te cansa de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Mas tem um porém. Se não houvermos desfazer, resumindo, se não se mostrar frouxo, a única coisa que pode impedir eu de colher é eu mesmo. Não é o capeta, não é o homem. Fala assim, ó, se você desanimar, se você desfalecer, você não colhe. Não fala do diabo que não deixa colher e nem do homem. Mas fala o quê? De eu mesmo. Então eu não posso o quê? Deixar de fazer o bem. E para terminar aqui, o versículo 10 fala assim, ó. Então, enquanto temos tempo, oportunidade, amém? Né? Quanto temos tempo? Porque façamos o bem a todos. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é católico, se é espírito, se é macumbeiro. Faz o bem, né? Mas falar aqui também, ó, mas principalmente aos domésticos da fé. Por isso que eu falei, irmãos, nossa prioridade, nosso povo. Não adianta morrer de amor pelos confins da terra, se não ama Jerusalém. Isso pode ser oferta, isso pode ser ajuda. Então, primeiro o quê? É os nossos, amém? Por isso que a gente pergunta no grupo, irmãos, tem mais dificuldade? Graças a grande maioria está tranquilo, né? Mas depois os outros. Pastor, eu tenho um parente meu lá. Não, parente vem depois. Primeiro é você. Você tá bem? Tô. Então tá. Então vamos ver o que a gente pode fazer lá. Na verdade, na medida o quê? Do possível.
né? Tá, ok, beleza. Ah, pastor, mas não importa se é a religião, nessa hora é fazer o bem. É um ser humano que está ali, é uma pessoa, é um ser vivo, né? Depois te vê, depois te prega, né? Depois a gente fala se está errado, depois te dá o puxão da orelha. Depois. Mas quando é tempo de fazer o bem, tem que fazer. Mas falar aqui, ó, mas principalmente aos da família da fé, é verdade? Ajudar aqui, vários irmãos que nós ajudamos, nós, a gente não fica tirando foto, tocando trombeta. Vai cá, irmão, faz cara de desgraçado aí. Likes e curtidas. Tem muitos irmãos aqui que nós ajudamos. E nós não ficamos tocando trombeta, não. Não precisa humilhar a pessoa, expor ela, não é verdade? Né? E depois, fora assim, olha, vamos que levar as doações, tira a foto para mostrar para o povo onde é que está indo, né? Eu já passou agora tudo na dispensa da não, né? Se é para mim, é para mim. Se não é para mim, não é para mim, né? Não. Amém, mas não fazer, sabe, aquela propaganda errada. Não, isso é errado, né? Então, fazer o bem. Vamos parar aqui em nome de Jesus. Amém? Pode se levantar a angústia, pastor? Pode. Quando eu busco qualquer outra coisa que não é a palavra, que não é Deus, a minha força é pequena. Sou frouxo. Né? O que mais que nós vimos? A intenção de ajudar. Deus sabe qual é o limite e Deus sabe quando é preguiça. Por isso que eu falei. Eu sei quem talvez não pôde vir por causa da chuva. E eu sei porque não veio que é dorminhoco preguiçoso. Né? Não. Deus sabe a necessidade de cada um que pode, né? O que mais? Quando é hora de ajudar materialmente, a igreja orou, não ficou orando, Deus manda. Não. Deus mandou através deles. Aquela hora é a hora de arregaçar a manga e ajudar. Foi todo mundo? Não. Todo mundo se juntou e foram os representantes. Amém? Né? Não vou botar aqui a irmãzinha de 80 anos, o vozinho de 90 anos na água lá. Deixa para os jovens, né? Já fez a tua parte. Mas você está ajudando. Na hora de orar, o quê? Não foram lá, né? Vamos arrombar a porta da cadeia, vamos lá! Não, fizeram o quê? Oraram e ali Deus fez a obra. O que mais que nós aprendemos depois? Que é o momento de alegrar, se alegrar. É o momento de chorar, chorar. Né? Talvez muitos vão ser marcados aí. Quantas crianças que nasceram nessas madrugadas, não é verdade? É se alegrar pela vida. Glória a Deus, né? Mas na hora de chorar também tem que chorar, tem que se preocupar. E o que mais? E sempre semear a semente, irmãos. Está amarrado no nome de Jesus. Mas você não sabe se amanhã não é você que está sendo tirado de helicóptero da tua casa. Você não sabe se amanhã é você que às vezes tem que precisar amparo, não é verdade? Está amarrado, no nome de Jesus. Está repreendido. Né? Mas a gente não sabe o nosso amanhã. Né? Estamos vivendo um tempo de coisas inéditas. A maior enchente de não sei quantos anos, o maior nível não sei o quê. É um tempo novo. E não é assustado ninguém, não é o único. Vai haver outras. Né? Mas, enfim. E o que mais? E sempre semear a semente ajudando a todos. Na hora de ajudar, não tem que olhar o que é. Se é branco, se é preto, se é ajudar. Mas Deus fala assim, ó, mas principalmente os da família da fé. Né? Aquele que tem Jesus, aquele que é teu irmão em Cristo, procura dar uma ênfase maior para ele em nome de Jesus. Amém? Então eu vou parar aqui, tá? Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.